Na verdade, a relação do partido ao qual pertence, do PSD, com o governo, ela já é uma relação conflituosa. Embora tenhamos o ministro Gilberto Kassab como ministro, o presidente do nosso partido, na verdade o ministério não foi entregue ao partido. O PT ele tem por costume, é usual, que ele entregue apenas alguns cargos e mantenha para ele, para a sua base, para os seus cargos pessoais, toda a estrutura partidária. Por exemplo, o Ministério das Cidades, que se dizia pertencer ao meu partido, a principal bandeira deste partido, do Ministério, é o programa Minha Casa Minha Vida, que era comandado por uma petista, né, que não se, já dizia assim, não pode mexer, não pode trocar. Então, a relação do partido com o governo, ela foi se deteriorando ao longo do tempo. Um dos motivos da crise que vivemos hoje é a crise política. O governo não tinha interlocução com o Congresso. Não havia quem falasse pela presidente com os parlamentares. À medida que foi crescendo a certeza de que ela havia cometido o crime de responsabilidade e de que não há mais credibilidade na presidente Dilma ou no partido que ela representa para tirar o Brasil da crise que ele se encontra, o nosso partido também começou a entender dessa forma. O ministro Kassab, elegantemente, foi até a presidente e disse a ela, olha, eu não tenho como permanecer no ministério, porque a minha base, os meus deputados votarão a favor do impeachment. Ela insistiu, ela não aceitou que ele entregasse, isso foi algumas semanas antes do impeachment, ele continuou por cordialidade, mas na semana que antecedeu a votação do impeachment, de uma forma elegante, o ministro Kassab foi até a presidente mais uma vez e entregou a ela o ministério. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, na minha visão, não foi um dia festivo, foi um dia muito pesado. E uma presidente que é eleita com os votos e a esperança de mais de 54 milhões de brasileiros, de um bom governo, que continuasse o crescimento econômico, a geração de empregos, de renda que estava havendo no Brasil, e nós temos que tomar uma atitude como essa, de um afastamento abrupto, que sempre gera rompimentos. Não era um dia festivo, não era um dia de alegria. O clima era tenso por conta da pressão que foi exercida sobre nós. De um lado, o governo exercendo toda a sua pressão legítima, e alguns dizem até que ilegítima, nas ações de oferecer cargos, ministérios, espaços políticos, que, repito, não houve durante todo o mandato da presidente. Talvez se ela tivesse trabalhado durante o mandato, como trabalhou nos últimos dias antes do impeachment, ela não passaria por esse constrangimento. Eram oferecidos ministérios, cargos, né? Chegava a se oferecer um ministério por um voto. É muita coisa. E dizem, né, eu não tenho como provar, mas houve-se a conversa de bastidores, que houve até o oferecimento de vantagens financeiras para que se mudasse de voto. Então, era um clima de muita hostilidade entre aqueles que defendiam. O governo tinha convicção de que ele teria os 172 votos necessários. Nós, que estávamos favoráveis ao impeachment, acreditávamos ter os 342 votos. Há um clima de acirramento quando se acusa uma medida como essa de golpe, né? O governo e seus aliados mais próximos acusando aqueles que votavam pelo impeachment de serem golpistas, né? O que não é aceito, porque se é um artifício previsto na Constituição Federal, se foi regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal, se foi tomado por deputados e senadores legitimamente eleitos pelo povo. Então não há que se falar em golpe. Então o clima foi se acirrando, à medida que ia se aproximando o dia da votação, havia um acirramento, uma disputa que quase chegou às vias de fato. Muitos acompanharam as cenas lamentáveis do dia da votação, com cusparada, com provocações, né? Outra tática daqueles que não querem impeachment é dizer que o presidente Eduardo Cunha não tem legitimidade para presidir esse processo. Não vemos agora a mesma afronta ao presidente do Senado, Renan Calheiros, né? Eu não tenho procuração para defender Cunha, nem o farei. Mas Cunha tem hoje 4 inquéritos abertos no Supremo. O Renan tem 9. Né? Mas como se Renan se coloca numa posição mais favorável ao governo, então não se ataca o presidente.
tentou se desfocar que era golpe, tentou se desfocar que o presidente da Câmara não tinha legitimidade. O clima foi ficando muito acirrado. E nós chegamos ao dia da votação, um dia histórico, com este clima. Percebia-se em cada conversa, em cada roda, em cada bate-papo, em cada aproximação, o governo ainda tentando tirar os seus últimos votos, e o governo montou uma estratégia que era a seguinte: chamava os parlamentares que ainda estavam em dúvida, chamava os parlamentares que ainda não tinham declarado o seu voto, e montaram uma estratégia que foi até a véspera do dia da eleição, então sábado. A estratégia do governo era a seguinte: se você ainda não declarou o seu voto, não vote na primeira chamada. Porque no processo de cassação do presidente Collor, do impeachment do Collor, o presidente, à época, que foi o Ibsen Pinheiro, ele fez uma chamada de todos os deputados do Brasil. Quando acabou aquela chamada, ele começou a segunda chamada. À época, já havia dado os 342 votos na primeira chamada. Mas agora o governo montou uma estratégia. Aos seus parlamentares e aos indecisos, eles diziam: não respondam na primeira chamada. Deixe o presidente terminar a primeira chamada. Se não der os 342 votos, vocês saem do plenário. Não votem. Porque quem tinha que colocar 342 votos eram os pró-impeachment. Essa estratégia vazou, obviamente, que você não fala com um número grande de parlamentares sem que se vaze isso. O presidente Eduardo Cunha, de uma forma legítima, interpretando o regimento, ele disse: não farei a segunda chamada após o final da votação de todos os estados. Eu farei após a votação de cada estado. Então terminava Roraima com 8 votantes. Se alguém não votava, ele já começava a segunda chamada. O que impediu que se apurasse se todo o Brasil daria ou não os 342 votos. O que obrigou os parlamentares a votar. E muitos que eles achavam que iam votar contra, acabaram se vendo obrigados, porque não havia uma chamada completa. Isso, no início da votação, isso tumultuou os trabalhos, alguns deputados foram para cima, dizendo que era mais um golpe, mas é legítimo. E foi o que aconteceu no dia da votação.